Já falamos de vários crimes aqui no podcast, uns com mais cobertura mediática e outros que ficam esquecidos pelo tempo. Seja porque já aconteceram há alguns anos, antes das redes sociais ou da publicação de notícias em tempo real, ou porque são tão hediondos que ninguém tem particular vontade de falar sobre eles. O crime de hoje mistura um pouco das duas coisas e não existe muita informação para vos contar detalhadamente o que aconteceu, como costumo fazer com outros casos, mas vamos tentar com aquilo que temos. Nascido por volta de 1971 em Santa Marta de Portozelo, numa freguesia de Viana do Castelo, Rui Mesquita Amorim sempre teve um fascínio pelo mundo da luta livre. Além dessa paixão, ele teve uma carreira diversificada ao longo dos anos. Por um tempo, integrou os paraquedistas, uma unidade de infantaria ligeira especializada em operações aéreas, mostrando as suas habilidades em missões de alto risco. Além disso, Rui também trabalhou como segurança privado em estabelecimentos noturnos, onde a sua presença era importante para manter a ordem e a segurança dos locais. No ano de 1995, enquanto o país era governado por Mário Soares na presidência e Cavaco Silva como primeiro-ministro, um evento chocante marcou para sempre a pequena freguesia de Vila Fria, em Viana do Castelo. Enquanto José Saramago brilhava com a sua obra-prima Ensaio sobre a Cegueira, algo muito mais sombrio e trágico se desenrolava na noite de 10 de agosto. Rui Mesquita Amorim, então com 24 anos, desferiu golpes fatais com uma faca em 3 membros da sua própria família. O seu tio, Manuel Ribeiro Mesquita, a sua tia, Maria de Lourdes, e um primo de apenas 15 anos que sofria de deficiência auditiva. O motivo por trás desta atrocidade permanece envolto em mistério. Investigações minuciosas, conduzidas pela Polícia Judiciária de Braga, revelaram que Rui Amorim estava envolvido em atividades ilícitas ligadas ao tráfico de drogas. As autoridades suspeitaram inicialmente que o triplo homicida podia estar relacionado a negócios envolvendo drogas ou diamantes. No entanto, tal justificação foi contestada veemente pela família das vítimas, que rejeitaram esta hipótese, chegando ao ponto de apresentar queixa contra a SIC, emissora que divulgou essa linha de investigação. No ano seguinte, Rui Amorim foi condenado a uma pena de 20 anos de prisão pelo brutal triplo homicídio, cumprindo a sua sentença no estabelecimento prisional de Coimbra. Durante o julgamento, o réu permaneceu em silêncio, afirmando apenas a sua inocência. Os juízes, ao proferirem a sentença, destacaram a perversidade, malvadez, ferocidade e crueldade dos crimes, lançando luz sobre a atrocidade que assombrou a Vila Fria naquela fatídica noite de agosto. Obrigada por ouvirem mais um episódio. Não acaba aqui. Este não é o caso completo. Podia ser, já temos aqui bastante informação para um caso criminal, mas este teria apenas 5 minutos se acabasse aqui. Não, vamos continuar. Em 1999, Rui Amorim foi transferido para a infame prisão de Val dos Judeus, um estabelecimento conhecido por albergar os reclusos mais perigosos. Mas a sua estadia ali foi marcada por uma série de eventos surpreendentes e audaciosos que deixaram a comunidade completamente perplexa. Antes mesmo de chegar a Val dos Judeus, Amorim fez parte de um grupo que tentou escapar da prisão, utilizando pistolas contrabandeadas por um habilidoso carpinteiro. No entanto, a astúcia de Amorim não parava por aí. Em pleno Natal de 2001, tendo cumprido apenas 5 anos da sua sentença, o assassino decidiu partir intencionalmente um dedo da mão para conseguir uma saída temporária da prisão, alegando necessidade de tratamento médico urgente. Mas a sua engenhosidade não parou por aí. Partiu o dedo, sim, mas fê-lo estrategicamente para evitar ser algemado, planeando cada detalhe da sua fuga meticulosamente. Os juízes, ao reverem o seu caso, não hesitaram em usar a palavra perversidade para descrever as suas ações. Val dos Judeus era o destino dos criminosos mais perigosos, como já disse.
Já havia sido palco de inúmeros casos de homicídios e tráfico de droga nas décadas anteriores. Um ex-guarda prisional revelou que os traficantes muitas vezes desrespeitavam as regras mais do que os próprios homicidas. Rui Amorim, encontrando-se nas duas categorias, não surpreendeu ao conseguir burlar a segurança da prisão. O momento da fuga de Rui Amorim foi digno de um filme de suspense. Aconteceu próximo do hospital de Vila Franca de Xira, para onde ele foi levado sob escolta policial. 3 cúmplices, aparentemente conhecidos de Amorim, durante o seu tempo na prisão, atacaram a carrinha celular, disparando mais de 10 tiros e ferindo um dos guardas no joelho. O pânico espalhou-se rapidamente em Vila Fria, o local do triplo homicídio cometido por Amorim em 1995. A comunidade temia represálias vindas do criminoso, que jurou vingança contra aqueles que testemunharam contra ele. Conforme afirmou João Miranda, primo de uma das vítimas, abril de 2002 ficará marcado nos livros da criminalidade portuguesa como o mês em que uma operação policial implacável foi desencadeada para capturar Rui Amorim. Depois de deixar um rastro de 3 mortes brutais, Amorim conseguiu escapar ileso e chegar à tranquila cidade de Viana do Castelo. O seu alvo? Uma família inocente, vítima da sua ganância insaciável por dinheiro. O plano maquiavélico de Amorim envolvia o sequestro da família do seu antigo patrão, em troca de um resgate astronómico de 200 mil euros. Ele não hesitou em subornar um cúmplice, oferecendo-lhe a tentadora quantia de 25 mil euros para o ajudar na execução do seu crime. Apesar do terror que impunha, Amorim acabou por libertar a família, convencido de que o resgate seria pago. No entanto, a astúcia da polícia judiciária revelou-se implacável. Numa operação meticulosa, Rui Amorim foi finalmente detido em Lousada, pondo fim à sua onda de terror. Amorim enfrentou uma sentença no tribunal, sendo acusado de triplo homicídio, rapto, extorsão, evasão e detenção de arma ilegal. Foram atribuídos 12 anos e 6 meses de prisão, a somar aos 20 anos pelo triplo homicídio. Foi na prisão de Coimbra que Rui Amorim conheceu Fernando Borges, conhecido como Trico, que supostamente liderava o gangue de Valbom. Trico saiu da prisão em 2017 e Rui Amorim, já habilitado para saídas precárias, aproveitava estas ocasiões para comprar droga ao ex-companheiro de reclusão. De acordo com os relatórios da polícia, os 2 homens encontraram-se algumas vezes na Póvoa de Varzim e em Viana do Castelo, entre dezembro de 2017 e julho de 2018. No dia 1 de julho, Trico foi até Vila do Conde para se encontrar com Rui Amorim. Mas nunca mais se soube nada dele. No dia seguinte, o seu Mini foi encontrado em Vila do Conde com marcas de sangue, pegadas e cabelos, dando a entender que algo de grave teria acontecido. Como várias pessoas sabiam que Trico ia encontrar-se com Rui Amorim, familiares e amigos de Fernando Borges foram ter com o triplo homicida à procura de justificações. Rui Amorim admitiu ter estado com Trico, mas disse que o encontro foi normal e quando saiu da beira de Fernando estava tudo bem. Só que as justificações de Rui Amorim parecem não ter convencido ninguém. E nessa mesma noite, o homicida de Vila Fria deu entrada no hospital de Viana do Castelo depois de ter sido violentamente agredido. Quando foi interrogado pela PJ, não disse quem o tinha agredido e manteve a sua versão acerca de Trico. Não sabia de nada. A polícia não acreditava nas suas palavras. Eles ficaram a vigiar o criminoso que estava no seu último dia de precária e teria de voltar para a prisão. Durante esse período de vigilância, a polícia notou um encontro de Amorim com uma mulher, que abriu uma nova linha de investigação. Rui Mesquita usou esta mulher, que já antes o visitava na cadeia, para servir como correio de droga e para conseguir bloquear o dinheiro. A mulher de 43 anos permitiu que a sua conta bancária fosse utilizada para transferências de dinheiro por parte dos compradores de droga. A seguir ao encontro com Trico, Rui Amorim entregou à mulher 60 gramas de heroína e deu instruções para que preparasse o produto. Depois, a mulher enviou pelo correio 2 embalagens com o formato de chouriços, dentro de embalagens de bolachas, para outra mulher em Aveiro.
Esta é casada com outro recluso a cumprir pena em Coimbra por crimes de roubo e sequestro, que funcionava como parceiro de negócios do triplo homicida. Eu sei, está aqui uma rede enorme de tráfico de droga, mas fiquem comigo, ok? Até dia 31 de julho de 2018, a conta bancária tinha recebido mais de 10 mil euros em transferências. O dinheiro era posteriormente levantado pela mulher, que guardava tudo em casa. O dinheiro era depois encaminhado por Rui Amorim para a sua família em Viana do Castelo. A mulher chegou até a deixar um envelope com 5 mil euros na caixa de correio da mãe de Rui. O esquema terminaria com a detenção da segunda mulher quando esta tentou entrar no estabelecimento prisional de Coimbra com 29 gramas de heroína dentro de um preservativo escondido na zona genital. Quanto a Fernando Borges, o Trico, a PJ do Porto tratou um caso como um rapto, pelo menos inicialmente. Houve 2 telefonemas para a família do desaparecido, em que seria exigido um resgate de 115 mil euros, mas nunca foi dada uma prova de vida de Trico pelos supostos raptores e os telefonemas pararam logo a seguir. Em fevereiro de 2019, a polícia fez buscas na casa da mulher que ajudava Rui Amorim. Foram apreendidas 30 gramas de heroína e mais de 12 mil euros em dinheiro escondidos em 3 locais diferentes da casa. Na casa da sua mãe, em Gaia, a PJ encontrou no interior de uma almofada mais de 300 gramas de heroína. Foi arguida que, na presença dos inspectores, indicou onde estava a droga e o dinheiro, garantindo que pertenciam a Rui Amorim. Na presença do juiz, esta mulher disse que se tinha apaixonado por Fernando Borges quando começou a visitá-lo na prisão e acabou por deixar-se usar. Contudo, esta versão não convenceu ninguém, tendo em conta a idade da arguida. A PJ decidiu mudar a vertente da investigação e havia suspeitas de que tivesse existido um ajuste de contas. Afinal, Fernando Borges era o suposto líder de um gangue. Em julho de 2020, 2 anos depois do desaparecimento de Fernando Borges, a Polícia Judiciária acusa formalmente Rui Amorim de ser o responsável pelo assassinato de Fernando Borges e de um outro homem, Eduardo Costa. A investigação, de muito elevada complexidade, permitiu esclarecer que, para além daquele cidadão, 2 dias depois, a 3 de julho de 2018, desapareceu um segundo indivíduo, igualmente de nacionalidade portuguesa, de 42 anos, também com residência no concelho de Gondomar, com condenações a elevadas penas de prisão pela prática de crimes contra a vida. A PJ garantiu ter feito as investigações de forma minuciosa, tendo conseguido estabelecer a relação entre as 2 mortes, embora os corpos nunca tivessem sido encontrados. Além disso, conseguiram encontrar um motivo para considerar Rui Amorim o autor dos crimes em questão. Os crimes consumaram-se quando o arguido estava a cumprir pena de prisão no estabelecimento prisional de Coimbra, tendo aproveitado uma saída precária de 5 dias para cometer os homicídios dos 2 indivíduos, seus conhecidos, do ambiente prisional. Ao investigar o desaparecimento de Trico, a polícia desvendou o tráfico de droga, como já descrevi. E na sequência disso, Rui Amorim recebeu mais de 11 anos de pena através do Tribunal de São João Novo, no Porto, por tráfico de droga e branqueamento de capitais, no dia 18 de novembro de 2019. Quanto ao recurso, não teve sucesso e o Tribunal da Relação do Porto subscreveu o acórdão do primeiro julgamento. O caso de assassinato viria a ser julgado também no Tribunal de São João Novo. A PJ manteve a tese inicial de que os crimes teriam sido cometidos na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, e os motivos teriam sido um desentendimento entre Trico e Rui Amorim, provavelmente devido ao tráfico de droga, e que Eduardo teria sido assassinado por saber que Rui Amorim teria matado Fernando Borges. O que é certo é que o Ministério Público não tinha provas contra Rui Amorim. As suspeitas faziam sentido, havia motivos para que efetivamente as coisas tivessem acontecido daquela forma, mas não havia provas. Rui Amorim manteve sempre a sua inocência, à semelhança do seu julgamento na década de 90. Cláudia Borges, esposa de Fernando, foi chamada a depor e disse que pediu ao marido que não fosse ao encontro de Rui Amorim porque notou que Fernando andava alterado com os telefonemas. No dia 31 de janeiro de 2022, o Tribunal de São João Novo absolveu Rui Amorim.
Para o tribunal, não houve prova nenhuma dos dois crimes. Segundo a acusação, uma dívida contraída no tráfico de drogas teria sido o motivo do crime. Rui Mesquita Amorim continua a cumprir pena na prisão. Ele já terá cumprido a pena do triplo homicídio, mas ainda tem a pena do tráfico de droga para cumprir. Hoje em dia tem pouco mais de 50 anos e é muito provável que venha a conviver em sociedade novamente. Agora, se irá voltar à vida antiga, muito provavelmente sim. Ele foi também figura no livro Psicopatas Portugueses, segundo livro, de Joana Amaral Dias, e há até um episódio de podcast onde ela fala sobre Rui Amorim, mas sempre na perspectiva de descrever a psicopatia do autor do massacre de Vila Fria. A complexidade do caso, que envolveu o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e relações obscuras no submundo do crime, demonstra a profundidade das atividades clandestinas que ocorrem longe dos olhares públicos. A teia de intrigas, encontros secretos e traições revela a face sombria da sociedade, onde as linhas entre vítimas e criminosos tornam-se cada vez mais difíceis de discernir. A absolvição de Rui Amorim pelo tribunal devido à falta de provas concretas deixa um gosto amargo de impunidade, enquanto as famílias das vítimas continuam a buscar justiça e respostas para o destino trágico dos seus entes queridos. Este caso serve como um lembrete sombrio das profundezas obscuras para as quais a ganância e a ambição podem levar, deixando cicatrizes permanentes na vida das pessoas. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las comigo no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo-vos a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre o tema. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.